Irmãos e irmãs, uma das razões pelas quais eu não fui obrigado a participar do congresso, não é porque eu sou especial, diferente do pastor Nilson, né? É porque eu estou em licença pastorado. Por estar em licença, eu não tenho nenhuma situação de obrigação, mas estive presente dentro do possível para rever os irmãos e aprender o tempo que foi possível estar ali. A razão de eu estar em licença, depois de 34 anos como pastor da nossa igreja central em Presidente Prudente, por uma série de razões, especialmente a enfermidade da minha esposa, eu decidi que era hora de investir mais tempo na minha família. Por isso, então, eu optei em tirar licença. E além do meu ministério itinerante, como eu falei hoje pela manhã, a minha agenda do ano está lotada, graças a Deus. Domingo que vem estarei em Maringá, na nossa primeira igreja. No último domingo, em São Luís do Maranhão. E assim a gente vai até o final do ano. E além disso, eu sou professor universitário, coisa que eu jamais esperava na minha vida. Sou professor da universidade em Maringá, Unicesumar, uma universidade que tem 50 mil alunos, 15 mil alunos presenciais, 35 mil alunos à distância, através dos polos de educação à distância. Inclusive em Poços de Caldas nós temos um polo de ensino à distância. Ali eu sou professor no curso de teologia, dou 2 matérias toda terça-feira à noite. Me desloco de Presidente Prudente, são 150 quilômetros, dou aula à noite, durmo em Maringá, depois volto para casa. E assim a gente está levando esse ano nessa experiência. Fico feliz também com a notícia aí do Jacuí. O pastor Adilson foi meu aluno quando eu dei aula no seminário de Londrina, há muito tempo atrás, e o pastor Adilson é natural de Jacuí. E uma vez eu perguntei para ele: você sabe por que a sua cidade chama Jacuí? Ele falou: não, é porque é Jacu com injeção eletrônica. Eles não tem essa situação. Pois bem, eu sei que muita gente quer saber alguma coisa da nossa família. Afinal de contas, nós saímos daqui há 45 anos, né? Eu tinha apenas 11 anos. E eu vou passar algumas fotos rapidinho, só que assim, de uma vez, para atacado e varejo, a gente dá uma informação e você pode rever um pouco do clã Sidra Damião e por onde nós estamos, né? Vamos lá, pode apagar a luz aqui para Dona Sandra, Josefina, a Leia, minha esposa, e a Mércia, a irmã mais velha. Pode voltar um pouquinho, só para dar um detalhe. A Mércia mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aquele cabelo é natural, ela não usa tintura, é uma coisa incrível. É a mais velha de nós todos e consegue manter o cabelo daquela cor tão adequada. Vamos para frente? Rutinha, ali à direita, e do lado esquerdo tem o Nuno, esposo dela, e no meio Ana Paula, sua filha, que vai fazer vestibular para medicina aqui em Alfenas. Quem sabe vem aqui para a gloriosa região das Minas Gerais. Lucas, o filho mais velho da Mércia, que trabalha na área de computação no Bradesco, que é sua esposa, mora em Campo Grande, pode ir. André, filho da Mércia, também professor de História na Universidade Mato Grosso, Campo Grande, sua esposa. A Sibéria, a filha mais velha da Josefina, mora em Presidente Prudente. Larissa, segunda filha, casada com Leandro. E você vê como é que esses ares de Minas Gerais são extraordinários. Esse casal é casado há 6 anos, mas quando estavam por aqui, a Josefina recebeu a bela e agradável notícia que vai ser vovó, não é? Então, como vai de fato marcar essa viagem na nossa vida mesmo? À frente. Aí os netos da Dona Sandra todos reunidos, a prole toda. Tem uma filha da Fina ali no meio, a mais nova, a Cíntia, que não tem nenhuma foto sozinha dela. Aí o meu clã, à esquerda a Dona Mônica, que é noiva do Lutero Neto, que é aquele moço que está ali. Dona Leia, eu, o Tiago e a Josi. O Tiago é pastor em Campo Mourão, Paraná, casado com a Josi, e eu vou ser vovô ano que vem. A família já está começando a progredir. O neto forma-se esse ano no Instituto Bíblico Jovens da Verdade, vai se casar o ano que vem, numa sexta-feira santa, com a Mônica. Não havia outra data para negócio do buffet,
E aí fechamos na sexta-feira. E eu brinquei com ele: Jesus foi para a cruz na sexta-feira santa, e você vai para o casamento, né? Qualquer semelhança me aconselha. Mas o Neto tem um chamado diferente. Ele entende que não vai ser pastor tradicional. Ele gosta de mexer com adolescentes, jovens, bicho grilo, trabalha com os internos da antiga FEBEM, tem um ministério bem diferente e vai se formar agora no final do ano. Está trabalhando com a Igreja Batista de Moema, lá em São Paulo. Desejar minha gratidão ao conselho, pastor Nilson, pelo convite formulado para que nós pudéssemos estar aqui emendando, né, esse ciclo de viagens, já que no final de semana passado nós fomos convidados para pregar no aniversário da nossa igreja em Botelhos. Então aproveitamos a oportunidade para emendar a nossa viagem. Muito obrigado pela recepção. Uma gratidão especial aos meus tios Nibinha e Zé Moraes. Muita gente não sabe que Nibinha é irmã da minha mãe, não é? Mas é uma tia muito querida, muito hospitaleira e nos recebe sempre com muita gentileza. Então, muito obrigado, viu, tia? Eu quase não chamo ela de tia, então aqui eu estou promovendo, né, a tia Nibinha a esta situação. Bom, revê-los, rever outros irmãos e conhecer todos. Abra sua Bíblia para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediador Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Há uma diferença muito sutil e interessante entre saudosismo e saudade. Saudosismo é aquela situação em que as pessoas se lembram do passado e querem viver com ele ainda. Por exemplo, hoje nós estamos na era do telefone celular. Antigamente aqui em Moçambique tinha um telefone molecular. Sabia disso? Tinha um posto telefônico ali na rua Tiradentes, perto da antiga prefeitura. E ali tinha um moleque. E quando o telefone ligava de São Paulo para falar com alguém, aí a telefonista mandava esse moleque até a casa da pessoa para avisar: 3 horas da tarde vão ligar para o senhor aqui. Por isso que eu chamo de molecular. Então, será que alguém ainda quer viver nessa era? É lógico que não. Mas o saudosista tem esse problema de: no meu tempo era muito melhor, no meu tempo. Pergunta para as irmãs que antigamente cozinhavam em fogão de lenha, que quer voltar aquele passado. Gente, um tutu de feijão numa panela de ferro feito no fogão de lenha é bom demais, mas depois para lavar aqui dá um trabalho. Hoje tem o micro-ondas. E é interessante quando eu comparo essa questão do fogão a lenha com o micro-ondas, isso influencia até o nosso estilo de vida. Quando era o tempo do fogão a lenha, a gente era mais carne, podia ter pressa, até pegar fogo,
até esquentar. Nossa casa ali tinha fogão, tinha a serpentina para esquentar a água que passava ali, o ferro, o cano, para daí tomar banho quente. Podia ter pressa. Hoje, você põe a coisa no celular para esquentar 30 segundos, você fica ali na frente, outro nem demorado, porque não vi nada. Isso influencia a nossa vida, a gente não percebe. Inclusive influencia a nossa vida espiritual. Tem muita gente que quer um Deus micro-ondas, que quer um Deus que quando você pede já te der, se não te der, ele é fraco. Isso é saudosismo. Saudade é um sentimento bonito que nos faz voltar ao passado, lembrar de coisas, de pessoas, de lugares, fazer com que a nossa alma vibre, porém a gente continua olhando para frente. Foi a saudade, por exemplo, que fez com que de maneira tão rápida, nós chegamos aqui na sexta-feira, uma situação extremamente constrangedora com o falecimento do Marinho Martiniano, e eu fui então oficiar pedido do pastor Wilson, e lá então encontramos muita gente. Foi esse encontro e essa saudade que fez com que a Tonietinha ligasse para sei lá quantas colegas da terra e da fina da época do ginásio, e fizeram um jantar, um lanche na padaria no sábado. Eu brinquei que o nome desse encontro era Arca de Noé. Mas lá se encontraram. Teve gente que veio de Monte Belo, ficou sabendo dele, trouxe, gente, o convite de formatura da época ainda do curso normal. Isso é saudade. Saudade faz essas coisas acontecer. 45 anos depois, a minha irmã encontrou pessoas, abraçou como se fosse ontem, porque a saudade faz esse bem enorme no coração. Quando a gente se mudou para Presidente Prudente em 67, em 1968 eu comecei a aprender violão. E as minhas irmãs choravam de saudade de Muzambique. Cara, quem chororou? Gente, nós saímos de Muzambique, na época tinha 6 mil habitantes. Fomos morar numa cidade com 60 mil. Só o colégio onde eu fui estudar tinha 6 mil alunos. Era Muzambique toda ali. Você imagina a nossa situação, a gente acostumado aqui, andar descalço, brincar na rua, lá não tinha nada disso, foi um choque cultural para nós. Quando eu comecei a aprender violão, aprendi através das músicas do Roberto Carlos, não é? E aí um dia eu aprendi a música que ele fez em homenagem à sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim, lá em Vitória. E um pouquinho da minha, eu não sou poeta, mas meu pai tinha uma veia poética. Falei, eu vou fazer uma adaptação dessa letra. Não vou cantar tudo para vocês, porque senão vocês vão chorar, não é? Mas um versinho eu fiz a seguinte adaptação: a minha casa, a minha rua, os meus primeiros animais, ah, como o pensamento voa ao lembrar da terra boa do sul de Minas Gerais. Ah, é? Pode aplaudir, emoções, muitas emoções. E é interessante então, irmãos, que a saudade é algo que faz tão bem ao coração. E é exatamente esse assunto que o apóstolo Paulo trata no começo da carta aos Filipenses. Ele está preso em Roma, acompanhado de Timóteo, seu filho na fé e discípulo. Ele estava preparando Timóteo para o ministério. E de repente ele recebe a visita de Epafrodito, líder da igreja de Filipos, que vai ficar com ele. Parece que a personalidade do Epafrodito era um homem alegre. Tinha passado por uma enfermidade, mas era um homem alegre. Ele fazia o dia de Paulo ficar mais suave, contava os causos. E Epafrodito, além de levar o apoio espiritual, o apoio emocional, levou também uma oferta para o Paulo sobreviver em Roma, pagar o aluguel da prisão. Naquela época, o prisioneiro pagava o aluguel da prisão. Já pensou se a moda pega? Interessante, né? Os juristas espalhados por aí. Doutor Rodrigo, pensa nessa tese, sim. O próprio prisioneiro pagar aluguel. Paulo pagava o aluguel da sua prisão. E aí, motivado por essa visita, ele pega a sua caneta BIC, porque ele não tinha computador, e vai escrever uma carta de gratidão. Ele começa se alegrando com os filipenses, falando do relacionamento que tiveram desde o começo. E de repente, olha que palavrinha bonita ele tem aí, no verso 8: pois minha testemunha é Deus da saudade
que tenho de todos nós. Paulo sentiu saudade, lembrou-se com muita alegria e gratidão da igreja dos Filipenses. Por isso, ele revela essa preocupação importante, essa reação importante em relação à saudade. Por isso eu quero, nessa noite, trabalhar o seguinte tema: saudade reveladora. Você pode repetir o tema comigo? Saudade reveladora. Essa saudade de Paulo, como também a nossa, quando fomos embora daqui, e tantos outros, você que teve sua cidade natal que não é esta, você que conviveu com outras pessoas e tem saudade, você vai perceber que a saudade, ela revela alguns sinais importantes. E a primeira revelação que a saudade de Paulo nos revela é a cooperação do Evangelho. No versículo 5, Paulo diz que ele estava feliz e orava e recordava, porque desde o começo aquela igreja havia cooperado no Evangelho. Cooperação, fazer juntos, cooperar, coexecutar. Jamais nós podemos imaginar que o ministério do apóstolo Paulo foi isolado, foi sozinho, foi único, foi exclusivo dele. Ele fez o ministério com a ajuda de muitas pessoas, algumas reveladas os seus nomes, outras não. Se você abrir sua Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 16, rapidinho. Olha a lista de pessoas que Paulo dá, que foram importantes na sua vida. Logicamente não são só essas, mas essa lista é muito interessante. Romanos capítulo 16, a partir do verso 1: recomendo a minha irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor. Pois no versículo 3: Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais arriscaram a vida, a própria cabeça, em meu lugar. Saudai também os que se reúnem na casa deles. A Epêneto, primícias da igreja. Saudai a Maria e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, são notáveis. Saudai a Amplíato, nosso cooperador. Meu amado Estaque, saudai a Teles, aprovado em Cristo. A casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião. Aos da casa de Narciso, saudai a Trifena e a Trifosa. Tem alguma irmã grávida aqui? Se for duas meninas gêmeas, olha que sugestão interessante: Trifena e Trifosa. Você pode, se a pessoa não quiser registrar lá no cartório, você fala, é nome bíblico. É nome bíblico. Muito bem. Ele vai falando: trabalharam muito no Senhor. A Pérside trabalhou, Rufo, eleito no Senhor, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha que coisa linda isso. Paulo está reconhecendo que não fez nada sozinho. E a saudade que ele sente do coração é porque pessoas foram extremamente importantes para a realização do seu ministério. E assim é a vida, não só no ministério. Qualquer um de nós aqui chegou até aqui porque pessoas foram fundamentais para que nós chegássemos até aqui. Lá nós temos criança, pessoas que cuidaram de nós, a gente nem sabe. Ontem nós chegamos na casa da tia Livinha, às 10 e pouco, depois nós íamos na praça assistir a banda do Lázaro tocar. Vamos ver as feirinhas, a feirinha. Ficamos ali, vimos alguns irmãos e chegamos 10 e pouco em casa. Lá tinha um telefonema e duas pessoas queriam falar com a minha irmã. Será que será? De repente, daí ligamos. Filhas do seu João Honorato e Dona Eunice, casal que morou aqui nessa cidade na década de 60, foram para Campinas, iniciaram lá uma missão, como é que chama a missão? A pensão mato-grossense, onde nós nos hospedamos várias vezes, nunca cobraram nada de nós, mas olha, meu pai a renda inteira. E aí, elas iam embora hoje cedo, não podiam ficar. Tirei o carro da garagem e fomos até no final da rua Tiradentes encontrar pessoas que não víamos há quase 50 anos. Olha, a saudade de aí, por que eu estou contando isso também, né? Porque aí uma das senhoras que estava lá, amiga da Josefina, pessoa bem mais velha que eu, falou: nossa, você é o Paulinho? Eu falei: sou.
Limpei muito a sua bundinha. Falei, então se você me encontrasse na rua, você não ia me conhecer, né? Eu nunca imaginei que alguém, além da minha mãe, pudesse ter trocado minha fralda. Naquela época não era fralda descartável, não, era as fraldas grossas e tinha coeiro. Moçada mais nova sabe o que é coeiro? Não sabe. Coeiro é um pano grosso, vai por cima da fralda de pano para manter o neném quentinho, apertadinho, parece um negocinho assim, uma estátua. E também para não vazar caso a fralda não tivesse tudo. Então o coeiro, mas era tudo lavar coeiro. Pergunta para as irmãs. Lavar coeiro, não tinha máquina para lavar não, era na mão, esfregar aquilo no tanque. Pois bem, quanta gente ajudou você a chegar onde você está? Já pensou nisso? Você tem sido grato? Você tem procurado reconhecer o valor das pessoas que abençoaram a sua vida? Quando você de repente fica sabendo, com certeza, eu e você temos tantas pessoas anônimas que nos abençoaram e que fizeram com que a gente chegasse até o dia de hoje aqui. No ministério do meu pai aqui nessa região, a gente ouve muita história. Nessa viagem nós fomos a Nova Resende, minha mãe é natural de Nova Resende. E de repente encontramos ali um irmão, hoje já bem idoso, mas era um jovem, que quando meu pai tinha que ir a cavalo nas congregações, ele que ia junto. Mas meu pai nunca foi bom cavaleiro. Meu pai caiu de todos os lados do cavalo que você possa imaginar. E aí tinha chovido, estava meio escorregadio, aí o cavalo começou a querer escorregar, meu pai pulou do cavalo e falou, eu vou a pé. Você imagina a cena, aquele irmão jovem montado no cavalo, puxando outro cavalo pela régua, meu pai a pé atrás. Quem olhasse assim não tem lógica. Quando ele falou isso, quantas e quantas vezes eu pude andar com seu pai por aí. Muita gente colaborou, contribuiu para que essa igreja chegasse onde chegou. Em 1958, quando o templo que nós tínhamos ali na rua Tiradentes foi queimado, talvez você não saiba, mas foi um incêndio criminoso. E havia provas disso. Era um piso de cimento, normalmente com a temperatura quente do incêndio, todo o cimento iria descascar. Mas aonde a pessoa colocou a gasolina e riscou o fósforo, queimou, fazendo um risco certinho no corredor central do templo. E outras provas, meu pai lembrava muito bem, mas ninguém foi atrás disso. Vamos partir para frente. Aí o desafio da construção desse templo. Quanta gente colaborou. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou omitir pessoas, com certeza, então eu não vou nem falar. Vocês sabem a história. Mas há uma que eu me lembrei essa semana. Nós fomos a Ariado. E ali em Ariado, um irmão que era fazendeiro, o seu Exaltino Franco. E toda vez que a coisa apertava aqui em Mozambique, meu pai corria até lá. E uma vez meu pai foi lá, no mês de 1966, janeiro, chegou lá, o Exaltino falou, reverendo, dessa vez eu não tenho como lhe ajudar. Meu pai falou, então tá bom, tem que esperar o ônibus para voltar para Mozambique. Ficou por ali. De repente chegou um jipe e uma pessoa subiu até a casa grande da fazenda. O Exaltino virou para o meu pai e disse, reverendo, se esse trouxe, o senhor leva. Meu pai falou, esse aí trouxe em nome de Jesus. Foi lá para dentro orar. Depois que o homem foi embora, o Exaltino veio, reverendo, não sei como é que aconteceu, porque não era desse homem de hoje. Mas está aqui o dinheiro, o senhor pode levar, sem juros. E disse, eu vou precisar desse dinheiro no final do ano, 12 meses. Quando meu pai foi pregar no Natal em Ariado, meu pai disse, olha, Exaltino, lamento te informar, mas nós não vamos ter condições de arrumar, de pagar, como havia combinado. Ele falou, reverendo, eu comprei uma casa pastoral aqui em Ariado, comprei para a igreja, e preciso pagar essa casa dia 30 de dezembro. Meu pai, cheio de fé, disse, eu vou estar aqui com o dinheiro. Veio para cá, repartiu a situação com a igreja, todo mundo colaborou, mas meu pai era um homem muito esperto, ele fazia conta muito rápido. E ali na porta, enquanto os irmãos iam saindo, enfiavam a mão no bolso, davam uma nota, não sei naquela época, e ele ia contando na cabeça dele quanto já estava ajudado. De repente passou um irmão que não era crente, estava aqui com a esposa, e de repente enfiou a mão no bolso, deixou um cheque em branco e disse, reverendo,
o senhor preenche com o que faltar. Meu pai fez a conta rapidinho e disse: e se eu já tiver a quantia? Esse cheque eu não devolvo nunca mais. Esse você não corta. Aí ele virou e disse: põe então uma quantia relativamente boa. Dia 30 de dezembro de 66, meu pai estava lá em Goiás, levando o dinheiro integral para pagar. Quantas pessoas colaboraram? Meus irmãos, o que é importante é a gente olhar para a vida e dizer com gratidão: eu tive e tenho pessoas que me ajudam, e me abençoam, e cuidam de mim. Eu quero mais uma vez agradecer a esta igreja as orações pela vida da minha esposa. Ela teve um câncer de mama em 2011, ela está bem, o tratamento continua, quimioterapia agora preventiva, por mais 3 anos. Ela mandou um grande abraço, não pôde vir, não porque ela não pode viajar, mas nós tivemos que mudar de residência na semana que antecedeu a nossa viagem. Nós descarregamos as últimas caixas na quinta-feira à noite e nós saímos de viagem na sexta de madrugada. Então ela optou e ficou para guardar os trem no lugar, mas ela pretende um dia vir aqui pessoalmente e agradecer, porque essa vitória que nós temos tido da cirurgia ter afetado o mínimo possível a sua vida e o seu corpo, e o tratamento está sendo tão positivo que cada visita ao médico fica mais distante a consulta. Isso não é apenas pela medicina, isso também é fruto da oração, do apoio emocional, espiritual que a gente recebe. Muito obrigado, meus irmãos, por todo esse carinho que vocês têm tido pela nossa vida ao longo desse tempo. Portanto, uma das revelações que a saudade traz é a revelação de que há uma cooperação para a propagação do Evangelho. Agora, nós não devemos ler a história apenas através dos líderes, que a história acaba sendo escrita através daqueles que lideram o povo, é natural. Mas na igreja, especialmente, nós precisamos reconhecer também a bênção e o apoio dos liderados. Lá em Presidente Prudente, uma ocasião, quando a igreja faz aniversário em dezembro, nós sempre procuramos homenagear alguns dos membros. E um dia Deus me deu uma preocupação. Vamos levantar pessoas que estão há 50 anos na igreja e que nunca, por alguma razão qualquer, ocuparam cargos, mas estão aí ajudando, sendo liderados. Nós levantamos e encontramos 5 irmãs que já tinham 50 anos como membros da igreja e nunca tinham assumido qualquer função de liderança, e nós as honramos publicamente. Uma delas, no dia da entrega do título de membro emérito, ela não pôde ir, foi para o hospital. O conselho foi até o hospital. Lá no quarto, fez a entrega solene. Essa era uma senhora analfabeta. E ela virou para mim e disse: pastor, muito obrigado. Esse é o único diploma que eu vou receber na minha vida. 3 dias depois ela partiu do hospital. Há uma poetisa chamada Mirtes Matias que diz: se queres dar-me uma flor, dá-me agora, antes que eu vá embora. Então não deixe para agradecer depois, não deixe para dizer depois certas coisas quando a pessoa morreu. Reconheça agora, telefone agora, mande um e-mail agora, mande o torpedo que quiser, a bomba, sei lá o que você vai mandar, mas reconheça a bênção da vida daquela pessoa na sua vida e mostre que a saudade que você tem dentro de você, como o apóstolo Paulo o faz, ter essa vida. Em segundo lugar, olhando para esse texto de Paulo, a saudade reveladora também revela a sua gratidão pela participação na graça de Deus. Veja o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação, pois todos sois participantes da graça comigo. Graça é uma palavra grega chamada, ou que vem da raiz haris, que é o favor imerecido.
Quando Deus derrama da sua graça, Ele nos está dando bênçãos que jamais nós merecíamos receber. Isso é graça. Misericórdia é quando Deus não dá o juízo que nós merecíamos receber. É como a linha do antigo trem da Mogiana que tinha aqui em Moçambique, né? Andam juntas, graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos receber. E misericórdia é quando Deus não dá o juízo que nós merecíamos receber por alguma desobediência. Paulo está dizendo: eu tenho saudades, porque vocês foram cooperadores na graça comigo. Primeiramente, a gente pensa na graça salvadora. É aquele favor de Deus que vem em direção do homem, porque ninguém busca Deus, é Deus que busca o homem, é Deus que vem, é Deus que se entrega, é Deus que vem e sela a experiência da salvação e garante a nossa salvação. Por isso a graça de Deus na salvação nos lembra três verdades. Nós já fomos salvos da culpa do pecado, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e nós seremos salvos da presença lá na eternidade. Por isso que eu acho que talvez no começo todos nós vamos estranhar o céu, porque no céu não vai ter pecado, e nós estamos acostumados a viver num mundo cheio de pecado, com as suas causas e suas consequências. Então lá não vai ter nada disso. Lá não vai precisar de advogado, lá não vai precisar de médico, lá não vai precisar de bancário, lá não vai precisar de professor. Pastor Nilson, não vai precisar nem de pastor, porque o supremo pastor das ovelhas será o nosso pastor. Então vai ser tudo tão diferente. Hoje eu passei perto da Santa Casa onde eu nasci. No hospital não vai ter Santa Casa. Você já pensou? No céu não vai ter shopping centers. Agora no céu vai ter muita coisa interessante, talvez você não saiba. Uma das coisas interessantes que eu aprendi com o pastor Russell Shedd, um dos grandes intérpretes da Bíblia, é que lá no céu nós vamos comer. Sabia disso? Qual é a base bíblica? Jesus, depois de estar ressuscitado, ele se alimentou, comeu peixe feito na pedra. Como vai ser a eternidade? O tempo vai ser longo, eterno. Um dia eu vou ter a liberdade de chegar para a chefia e falar: chefia, estou com a vontade de comer aquele peixinho. O senhor me dá o privilégio? O senhor fazer um peixinho? Porque tudo que Jesus faz é bom. Você imagina um tempero. É bom demais. Mas também não se preocupe, porque no céu não vai ter diabetes, não vai ter colesterol, e também não vai ter sobrepeso. Eu sei que tem gente como eu que luta com esses quilinhos a mais. Eu não me preocupo, quer dizer, me preocupo. Olha, essa musculatura não é fácil obtê-la. Alguns fazem academia. Agora, para atingir essa musculatura abdominal, levou tempo. Aí alguém tenta fazer as dietas da vida e não emagrece. Aí um dia eu preguei lá na igreja sobre esse negócio, na minha ideia, na minha concepção, que ninguém vai estar com excesso de peso no céu. Eu acho que vai ser uma tragédia muito grande a gente ficar lá no céu preocupado com as medidas. Aí um irmão da minha igreja, bem robusto, falou: pastor, eu fiquei tão abençoado com a mensagem de hoje, porque agora eu vou esperar o regime da ressurreição. A hora que a gente subir, Deus vai queimar as calorias tudo. Nós já fomos salvos, meus irmãos, da punição do pecado. Cristo, quando morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados. Você não tem que se sentir culpado mais. Deus já levou essa culpa. Tem que ficar remoendo. Agora, sabe por que a gente não esquece certos pecados que a gente praticou? Para a gente não virar vagabundo. Porque se a gente esquecesse dos pecados que a gente praticou, nós íamos cometer de novo. Então alguns eu me lembro
Olha, se eu fui o que eu fui, conforme eu ouço aqui nessa cidade, vocês estão olhando como uma espécie da graça de Deus. É só a graça para ter feito na minha vida o que todo mundo disse que eu fiz aqui. Mas se foi, então tudo bem. Eu só perdi para a Tunietinha. Eu falei hoje cedo. Só perdi para a Tunietinha. Então você precisa carregar a culpa. Você foi liberto dessa culpa. Tem que ficar remoendo 30 anos, você fazendo cafuné, aquela culpa, larga a mão. Você já foi liberto do poder dessa culpa. Mas também você está sendo livre do poder do pecado. O pecado é poderoso. O pecado faz estrago na nossa vida. Não é porque a gente já foi salvo, que a gente não é tentado. Aí vem aquela pessoa quando pega, chega para a gente, o pastor diz assim: pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então você pode vencer a tentação. Ainda que o pecado seja poderoso, você pode vencer. Estamos sendo libertos do poder do pecado. Finalmente seremos libertos da presença do pecado. Agora, além da graça para a salvação, tem a graça para a santificação. Sem ela, a gente não cresce. Sem ela, a gente não melhora. Não é porque você já teve uma experiência com Jesus, você já está prontinho 100%. Paulo diz aqui que Deus vai completar a obra dele. Aquela obra que ele começou, ele vai completar até 2050. Amém? Amém? Amém não. Pegadinha do Paulo. E 2050? Se Jesus não vier até 2050, ele vai continuar completando a obra na minha vida e na sua vida. Em outras palavras, você vai ter que me engolir. E eu vou ter que engolir você até lá. Porque ele vai estar completando a obra. Isso é santificação e é graça. Sem a graça de Deus a gente não cresce. Mas tem a graça também para o serviço. É Deus que nos dá a graça, nos abençoa para servi-lo nas diferentes situações da vida da igreja, do mundo. Até a reforma protestante, o único serviço considerado religioso era o clero, ser padre. João Calvino mudou esse conceito. Entendeu que todas as profissões lícitas e dignas são ministérios da graça de Deus. Portanto, onde Deus tem te colocado é uma profissão digna, honesta, ali é onde você vai servir ao Senhor. E sirva a Deus onde você está. Tem gente que fala assim: ah não, quando eu ir para outra cidade, quando eu mudar de igreja, aí eu vou melhorar. Não vai não. Comece a ser produtivo onde Deus tem te plantado. É aí, nessa situação que você tem que se virar e produzir. E pela graça de Deus você vai servir a Deus. Paulo, na carta aos Efésios, diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou, pela graça. Porque essa graça permitiu a ele, permitiu a mim, tem permitido a vocês servir a Deus. Mas também tem a graça da glorificação. Porque essa graça que nos salvou vai nos garantir até o dia final. Tem plena convicção disso. Não tenho medo de morrer. Não tenho pressa também. Se alguém quiser passar na minha frente, tem toda a liberdade. Tem não. Quero viver o máximo que eu puder. Gosto da vida. Aprecio viver. Procuro tirar de letra as coisas difíceis. Você não tem remédio? Remediado está. Fazendo o quê? Seu time perdeu hoje? O Corinthians, seu time perdeu hoje. E daí? Vamos para frente. Entendeu? O mundo não acaba por causa disso. É, mas para certas pessoas parece que é o fim do mundo, né? Mata por causa disso, quebra uma coisa, para com isso. A graça de Deus vai nos sustentar até o dia final. Pastor Paulo Brito, lá do Rio de Janeiro, um dia pensando em como seria a sua chegada no céu. Ele é médico, pastor e músico. Compôs um dos hinos mais bonitos que eu já ouvi sobre esse momento da nossa chegada na eternidade. Talvez você conheça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma
multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei, falarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, poderosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu lhes digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É por aí. Paulo está dizendo: eu tenho saudade de vocês aí, irmãos de Filipos, porque quando eu lembro de vocês, eu percebo quanto vocês foram cooperadores na graça. E não tem sido diferente ao longo da nossa vida, com esta igreja, com igrejas desta região, Presidente Prudente, enfim, lugar onde Deus tem nos colocado para servi-lo e onde nós temos visto a graça dele. Finalmente, Paulo fala dessa saudade reveladora, e ela revela também a sua gratidão pela manifestação das ternuras misericordiosas. Versículo 8, Paulo diz: o Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, e da ternura da misericórdia que vocês têm para comigo em Jesus Cristo. Acho bonita essa palavra ternura. É algo terno, bonito, sensível. E Paulo tinha uma gratidão muito grande para com essa igreja. Essa igreja o abençoou várias vezes. Ele afundou, no sentido não de afundar, né, de acabar com ela, mas ele organizou uma das suas viagens missionárias. Essa igreja cuidou dele várias vezes, mais do que outras igrejas. Ele reconhece no final, quando ele vai fazer o recibo, para dizer que Epafrodito havia trazido a oferta, ele diz: olha, recebi tudo. Já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está humilhado como ser honrado, de tudo em todas as coisas tem experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em vos associardes na minha tribulação. Olha que coisa interessante. Ele faz uma linda declaração de fé. Tudo posso em Deus que me fortalece. Porém, Deus me fortaleceu através de vocês. Fizestes bem em vos associardes na minha tribulação. E isso fez com que Paulo entendesse que as suas algemas em Roma não eram para deixá-lo triste. Ele queria estar livre para ser o pastor da igreja, para pregar, mas o imperador não deixou. E a igreja fez o quê? O Paulo chegou para ser o pastor da igreja, não vai ser. A igreja se animou muito mais pensando: o homem está preso, não cabe a nós trabalhar. Lá da prisão, ele não tinha tempo para sair, não tinha tempo para outras coisas, mas Deus deu a ele tempo para escrever. E aí nós temos as cartas da prisão, onde Paulo vai abrindo o seu coração já no final da vida. Ele morre no ano 64 depois de Cristo, quando Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos. Paulo é martirizado. Mas você se lembra de segunda carta de Paulo a Timóteo? Estou tranquilo. Está chegando a hora da minha partida. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor vai dar não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Paulo está dizendo: muito obrigado pela vossa ternura. E um detalhe interessante, irmãos, que Paulo, preso em Roma, por ser cidadão romano, ele era cuidado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda de elite do Império Romano, formada pelos filhos dos generais, que seriam os futuros generais do Império. Era um serviço militar que eles tinham que prestar ali, começando a carreira. E conforme diz o pregador, a gente não tem que ter dó do Paulo preso, mas tem que ter dó desses meninos. Ficar 6 horas perto de Paulo, aí
o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso Paulo termina a carta aos Filipenses dizendo: os da casa de César vos saúdam. Muitos daqueles meninos aceitaram ao Senhor Jesus. Quanta ternura, quanto cuidado, quanto afeto aquela igreja demonstrou para com o apóstolo. Meu pai teve muitos gestos de ternura aqui nessa região. Um deles que sempre o marcou muito, que marcou a nossa família, numa casinha muito simples aqui, entre Palmeia e Ribeirãozinho, quando ele ia visitar aquelas congregações. Colchão não era ortobom, era de palha de milho. Mas a mãe do pastor Matias, Quintela de Souza, bordou uma fronha com as iniciais do meu pai. Todas as vezes que ele chegava, era o travesseiro novo com a fronha do Reverendo Lutero. Um gesto tão simples, mas que fez tanto bem ao seu coração e a todos nós. Meus irmãos, é verdade que a fama que os mineiros são muito atenciosos, os mineiros são hospitaleiros, os mineiros são cordatos, os mineiros são atenciosos com as pessoas, né? Até ouço dizer que o mineiro é tão cuidadoso nesse relacionamento que ele é capaz de dizer para um colega dele: ó, se você espirrar amanhã, saúde. Tão desejoso que ele é. Agora eu vi a confirmação dessa generosidade no ano passado, quando a gente foi para Israel. E foram comigo aqui Nadinho, Regina, filha deles está em São Paulo, Elaine, o Maria, Silvia e a Raiz. Ano que vem acho que eu estou organizando outro. Se você quiser ir, converse com ele, esse é bom, né? Viajar comigo. Pois bem, estávamos nós em Jerusalém, na época do Ano Novo Judeu. O Ano Novo Judeu é em setembro. E fomos fazer compras lá no mercado árabe, na cidade velha de Jerusalém. O Romarinho não queria acompanhar a Silvia para gastar o dinheiro. Você sabe que ele é muito mieca. Você sabe que é assim. Eu primeiro a Silvia ficou sentado na entrada do mercado árabe. Mas como bom mineiro, querendo ser gentil com as pessoas que passavam, ele começou a desejar feliz ano novo para todo mundo que passava. Ele havia aprendido em hebraico: Shana, Tová. Agora você imagina, o ano novo é judeu, o mercado é árabe, o outro está falando árabe, está falando hebraico para árabe. O árabe não está celebrando ano novo. Quase pegaram o Romarinho. Ele está aqui hoje é pela graça. Era quase nós sepultamos ele no túmulo de Jesus. Aí Deus foi bom, preservou, porque teve um cara que olhou e fez algo para ele. Você imagina? É bondade demais, é ternura demais. Mas não é mesmo assim? Mas é bom a gente ter um tratamento de ternura na vida. Essa viagem fez tão bem que, olha, se eu encontrasse a Regina depois da viagem, eu não ia reconhecer, eu não reconhecia nem. Segundo ela começou a sarar lá em Jerusalém. Gente, a viagem é milagrosa mesmo. Ela chegou lá toda inchada, tremendo. Olha, a sacola de remédio era maior que a mala que ela levava. Quando eu olhei, a Regina veio hoje de São Paulo, chegou agora há pouco. Chegava às 6 horas da tarde, já vinha para cá, para a gente se reencontrar. E ela falou: eu acho que eu comecei a ficar curada lá em Jerusalém. Falei: tá vendo? Terra lá é sagrada mesmo. É tão sagrada, a gente, uma caravana de brasileiros foi para lá. E geralmente nessas viagens vão pessoas assim mais idosas, né? E foi a senhora, mãe de uma moça casada, e foi o genro também. E na viagem, por alguma razão, a mulher morreu. A mulher morreu lá. Aí ficou aquela dúvida: enterra lá ou enterra aqui no Brasil? Aí o moço perguntou: quanto custa para enterrar aqui em Israel? $5.000. Para enterrar em Israel, $5.000. E para enterrar no Brasil, 50 mil. Ele falou: vamos levar para o Brasil. Mas como, Alain? 10 vezes mais. Vamos enterrar aqui $5.000, vai enterrar no Brasil 50. Por quê? Teve gente que já foi sepultada nessa terra, já ressuscitou. Não quero comer a sogra aqui, não.
Não quero correr o risco. Meus irmãos, a saudade que a gente carrega no coração ao longo desses 45 anos é muito grande, vocês não fazem ideia. Nem tanto pelo lugar, a situação geográfica da nossa cidade é prazerosa, o clima bom, água boa. Eu e a minha irmã, minha mãe, estamos assim, maravilhados com o resultado do clima das montanhas. Como isso ajuda a pele de vocês. Tudo pele novinho. Uma ou outra pessoa, a gente vê tipo, no máximo assim, um pé de galinha, mas pés de galinha. Agora, muito mais do que o lugar que dá saudade, que vem ao nosso coração, são as pessoas. Isso aqui é bom. E assim como o apóstolo Paulo, eu quero também declarar que essa saudade que nós trazemos no nosso coração, ela revela, essa saudade revela essas mesmas verdades que Paulo nos revela através da saudade da igreja de Filipos. Eu, inclusive, não gosto muito da expressão matar saudade. Porque se a gente matar a saudade, ela vai acabar. É bom viver a saudade. É bom a gente viver a saudade e não matar a saudade. Meus irmãos, a mesma diferença que tem para dentro do para cá é a mesma que usa bem para lá. Então você pode ir na nossa casa. Nós somos ainda mineiros, a gente pode hospedar bem. Apesar de ser mais paulista do que mineiro, a gente hospeda bem. E de preferência, se for, leva quem ganha, que a gente sabe fazer. Que Deus abençoe, que Deus abençoe essa igreja. Continue abençoando o pastor Wilson. Saibam que vocês estarão sempre no nosso coração. Continue orando por nós, pelo nosso ministério, pela nossa família. E esperamos nos ver em breve, se o Senhor assim o permitir. Vamos ver a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, o privilégio de estudar, compartilhar. Ensina-nos a desfrutar da saudade de maneira saudável. Evita-nos cair no saudosismo e ensina-nos a viver a saudade, como o apóstolo Paulo viveu em relação à igreja de Filipos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos e irmãs, que o Senhor possa ir adiante de vocês, aplainando os caminhos por onde vocês vão ter que passar. Ele também vá à vossa retaguarda, protegendo vocês de pessoas más e traiçoeiras. Que Ele também esteja debaixo dos vossos pés, sustentando cada novo passo que deres na vida. Que Ele também esteja acima das vossas cabeças, ungindo-vos a cada dia com uma unção nova do seu Santo Espírito. Mas que acima de tudo Ele esteja sempre dentro dos vossos corações, transformando os vossos corpos em belos e lindos templos para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.